boa noite. Boa noite, Bruno. Massa, chegando aí. Arthur acabou de entrar aí. Boa noite. Ele é o nosso primeiro convidado hoje. Estamos chegando aí a turma, convidando quem está por aí para assistir a nossa live Segunda Alternativa. Está começando agora. O som tá chegando bem para vocês. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Arthur aí para a gente começar esse bate-papo hoje sobre saúde mental na pandemia. Só mais um minutinho aí. Bruno tá dizendo que não tá ouvindo, deixa eu ver aqui. Que é que esse foi? O som tá chegando, beleza? Respondam aí. Eu já vou chamar o Arthur pra gente iniciar esse bate-papo aí. Eu aqui tô ouvindo Rita Lee. Ah, beleza. Tá certo então. Deixa eu já ir chamando aqui o Arthur pra gente iniciar. Arthur, você não pode participar? Cadê ele? A Lu também já chegou por aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Arthur, manda um alô pra mim aí. Dizendo que você não pode participar aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Manda um oi aí pra eu tentar te adicionar. Deixa eu botar aqui mais uma musiquinha pra gente, enquanto o Arthur vai entrando aí. Boa noite a todos e todas que estão aí nessa segunda-feira, feriado. Enquanto isso, eu vou ver aqui. Para vereador, vote Adriano 13130. Cadê o Arthur? Aproveitar para mandar também um abraço para Bruno que está assistindo a gente. Eu vou com ele. E fica à vontade, Bruno, aí para comentar, para participar junto com a gente, falar um pouquinho de como tá a saúde mental na pandemia. Deixa eu só guardar o contato aqui do Arthur, que ele estava acho que acessando pelo computador e ele está indo agora para o celular. Adriano,
vereador. 13130, com ele eu vou. Adriano, vereador. 13130, com ele eu vou. Adriano é juventude, atitude dia a dia, é cultura e é arte, pra fazer cidadania. Adriano é juventude. Acabou de entrar também o Ederson aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. É arte, pra fazer cidadania. Yo, 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 yo. A atuação faz a história acontecer e não tem tenta que peça o rolê. Juventude é cultura, evolução, uma ideia na cabeça. E o Adriano, Como eu estava dizendo, o Ederson tá aí também assistindo a gente. Ederson participou, inclusive, ontem de uma live da Ocupação Cultural, muito bacana a participação dele junto com a Jússi, de forma virtual. Ele está em Bragança Paulista, mas que é valenciano e participou ontem, como eu disse, né? Obrigado, Ederson, sempre um prazer também, foi muito bom ver sua participação ontem como contador de história aí, nesse período, comemorando o Dia das Crianças, que a gente fez, é a data de hoje, né? Deixa eu ver aqui o Arthur, se já voltou. Se não, eu vou chamar a Lu, Arthur aqui agora. Pronto. E pedir um pouco da Lu para ficar aí acompanhando a gente, que ela vai entrar no segundo momento. Ele eu vou. Queria desde já agradecer a vocês que estão aí participando com a gente, acompanhando nossa campanha. Agradecer o Arthur que topou participar com a gente hoje, mesmo nesse feriado, nesse bate-papo muito importante sobre saúde mental. Está chegando. Arthur, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Adriano. Tá me vendo normal ou tá tendo algum problema? Olha, eu não estou vendo ainda. Pois é, deixa eu tentar atualizar aqui. Pronto. Agora. Pronto. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Fica. Nossa, obrigado já por estar aí com a gente participando desse bate-papo. Tô lhe vendo inclinado, vai ficar assim de ladinho mesmo. Não. Não. Menino, então, saudade primeiro, né? Faz tempo que a gente não se vê nesse período todo, né? É agradecer pela sua participação. É a segunda vez que a gente se encontra via live, né? É verdade, bem início da pandemia, quando a gente começou a fazer as lives da Ocupação Cultural, e aí na primeira, ainda no mês de abril, logo no início, eu chamando algumas pessoas para participar, e uma delas foi Arthur, que topou o convite já naquele momento, e fez uma participação muito bacana na época. E agora, de novo, a gente volta aqui a se encontrar para falar agora, então, de saúde mental. Como é que... Todo cabeludo, todo acabado. Depois do feriado. Segunda-feira, né? Eu moro num bairro que tem 2 terreiros. Aí tá tendo distribuição de doces de Cosme e Damião. Olha. Tá uma coisa movimentada aqui na rua. Então, conte aí, então, como é que estão as coisas aí. Você já falou que tá tendo essa festa aí. Mas fala aí como é que está tudo nesse período. É um tema, acho que... Deixar para você falar que você está com muito mais propriedade do que eu, né? E a turma que quiser comentar, fica à vontade aí. Lu já está aí na nossa sala também acompanhando. Vai entrar no segundo momento, tá mandando um coraçãozinho aqui para você. É uma... Saudade, Lu. Então, realmente, assim, eu acho que você foi muito preciso com falar sobre um assunto desse, né? Assim, saúde mental e um tempo
como de pandemia, onde a gente sabe que tem aumentado significativamente o índice de pessoas com algum tipo de transtorno mental, ou até mesmo aquilo que a gente chama de sofrimento psíquico, né? Que não necessariamente possa vir a desencadear algum tipo de transtorno. Mas o próprio processo, né, de a gente vivenciar algo que durante muito tempo a gente não tem passado, né, que é uma pandemia. A nossa geração é a primeira, espero que a única que a gente passe. E isso, com certeza, tem um impacto muito grande na produção de subjetividade das pessoas, né? E o que a gente tem observado é que se o Brasil já estava entre um dos países com maior índice de jovens, né, que cometem suicídio ou que têm a ideação suicida, a probabilidade de que isso venha a aumentar é significativamente maior. Agora, e para além disso, aí a gente já vai ver, né, que tipo, estamos em uma pandemia, mas existe uma epidemia por dentro dela, que é o próprio processo de depressão e outros tipos de transtorno que a gente está vivenciando dentro do nosso processo, né, de civilização. O mundo, ele já tem, o próprio processo mesmo da Organização Mundial de Saúde, ela já colocou que a gente está passando por um processo de epidemia em relação à questão da depressão e agora também a questão do suicídio, né? Como eu estava dizendo, é algo que está muito forte. Só essa semana eu tive o registro de 2 pessoas que cometeram suicídio aqui, né, perto da minha região. E na faixa etária, né, que estava entre os 20 e 23 anos, é aquilo que a gente considera jovem adulto, né? E que tem aumentado muito. Não está sendo fácil lidar com o processo de isolamento, não está sendo fácil lidar com o próprio adoecimento dessas pessoas, seja pelo Covid ou não. E aí entra outro ponto, porque como a gente fica isolado, a gente também está vivenciando um processo de luto coletivo. Um luto concreto, que o índice que todo mundo sabe de pessoas que foram a óbito é muito grande, em pouco espaço de tempo, o que já vai em si produzir uma demanda muito grande para a clínica. A gente já tem a expectativa de que as pessoas precisam, né, vir a procurar um acompanhamento psicológico. Agora, o que a gente já está vivenciando é aquilo que a gente chama de... Deixa eu só interromper, o meu áudio Está cortando. E está retornando. Eu estou ouvindo a própria voz. Então, o que eu estou dizendo, hoje a gente já vê. Eu dou aula. Continua. Se você puder botar o fone, acho que melhora. Você acha que é melhor com o microfone? Com o fone, sim. É o que sugere. Deixa eu só pegar o fone. Beleza. Enquanto isso, vou agradecer mais uma vez a turma que está acompanhando a gente aí e dizer, né, como a Marcela disse, é um assunto bastante importante esse tema que a gente está tratando e a gente sabe que tem aumentado realmente o número de pessoas com depressão. A gente sabe que setembro é, inclusive, o mês, né, de combate ao suicídio. A gente, na segunda-feira foi o dia da saúde mental, né? E acho que nunca se falou tanto em saúde mental, né? É um assunto que está recorrente, exatamente por conta de todo esse processo que a gente está vivendo. Tá tranquilo agora? O som, Arthur? Então, tá tranquilo agora. Ótimo, agora tá beleza a sua voz. Pronto. Então, isso que você estava falando assim, do Setembro Amarelo, né, e tudo mais, a gente tem uma crítica até em relação a essas cores, né? Setembro Amarelo, azul, enfim, né, o outubro rosa e tal, porque às vezes a gente sabe que isso surge, né, com um objetivo específico, mas
a sua prática, às vezes, se restringe a algo que é de singular importância, a um mês específico para tratar, tipo, setembro a gente vai trabalhar o suicídio. E o resto do mês, do ano, a gente não fala dessa temática, entende? É algo que a gente tem que até rever essa postura, porque nesses momentos acaba que já tem pesquisas que registram um maior índice, né, de pessoas que tentam suicídio no mês de setembro. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente tem que ver, porque a ideia de se falar, lógico que não, porque isso é algo que a gente combate bastante, né? A ideia de você falar exatamente o que permite com que tenha diminuído, mas as pessoas fazem isso de uma forma equivocada, entende? Aí por isso, e tem todas umas críticas mesmo, assim, a questão do azul, do rosa e por aí vai. Mas, só para não perder o fio da meada do que eu estava falando em relação à questão de uma epidemia dentro de uma pandemia, o que a gente está vendo, principalmente com os jovens, né, que é o público que eu trabalho mais e que eu tenho mais acesso, principalmente em relação a demandas, não é só a depressão, mas também o que está vendo agora no processo da pandemia, que é a síndrome do pânico. Tem algo interessante, Adriano, sobre isso, porque os sintomas do início de uma crise de pânico, elas se aproximam dos sintomas do Covid. Então as pessoas estão associando muito isso, né? A questão da falta de ar, a questão, né, até o próprio processo, que não é, mas as pessoas já estão somatizando a ideia da perda do olfato, que não é característico de uma síndrome do pânico. Mas eu peguei um adolescente, né, acho que foi semana retrasada, onde ele estava vivenciando uma experiência de síndrome de pânico, e que também estava relatando que estava tendo falta de ar, né? Mas assim, fez todos os exames do Covid e não deu, não acusou, mas depois a gente foi, né, identificando como sendo um quadro de pânico e que, tipo, é extremamente sofrível essa experiência, sabe? Como também a gente está vendo que a galera tá usando drogas como nunca antes. E a questão não é nem o uso, que o uso em si ele não é problemático. Agora, o abuso é algo que a gente tem que sinalizar e tentar, né, identificar o que está sendo esses causadores. Porque, tipo, o uso de substâncias psicoativas, em si, a gente usa como o processo, a própria humanidade, desde quando, né, dentro da pedra lascada lá, a gente já fazia isso. Agora, o abuso está sendo muito grande, né? Aí a gente vai ver pessoas públicas, o próprio Gustavo Lima, né, que teve todo um processo agora que como ele sendo uma pessoa pública, ele levanta essa temática porque ele assume que ele está passando por um processo de abuso do álcool e tal. E aí a gente vê que, tipo, isso está presente muito também nesse período, né, de pandemia. As pessoas estão tentando achar um caminho, né? E às vezes é por meio do abuso de substâncias. Aí vão ser tanto das lícitas como das ilícitas. E que o abuso é problemático, independente da questão, né, de uma legalidade jurídica ou não, que não é o que me interessa aqui, e sim uma questão de saúde. E a partir do momento que a gente se direciona para uma substância de maneira abusiva, isso produz impacto na saúde, e isso é algo que, dentro de uma lógica de atenção, hoje já é algo que a saúde pública precisa ter um olhar mais sensível, porque os CAPs estão fechados, alguns aqui, né, e isso está causando... E a galera que está em crise, né? Como é que a gente faz? Aí, algumas cidades os CAPs estão abertos, aí estão no sistema de rodízio, enfim, né? E como a gente não tem políticas que sejam homogêneas em relação a todo o território nosso, está sendo aquela coisa, né? Um lugar faz de um jeito, outro lugar faz de outro. Eu tenho relatos de cidades onde os CAPs, eles só estão funcionando para pessoas em crise, ou seja, né, retira todo o sentido do que é um centro de atenção psicossocial e o coloca para uma lógica completamente absurda para o seu
objeto, né? E assim, o seu lugar dentro do social. São pontos assim que eu trago para a gente pensar, né, em relação, principalmente a esse dispositivo, né, que é um dispositivo público, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí eu queria até saber se você tem, ou a própria Lu, depois, se tem informações de como é que está sendo isso em Valença, né, como é que está a questão dos CAPs, se estão funcionando, se não estão funcionando, como é que está esse processo, né, de a pessoa que busca esse serviço, como é que está sendo, né? Assim, é uma dúvida que eu tenho e eu gostaria, assim, se ou você ou a Lu possa, caso saiba, né, me dizer como é que está esse movimento aí em Valença. Porque tem lugares que não está tendo o acompanhamento, ele está sendo interrompido. E eu já tive acesso a determinadas cidades onde os pacientes eles estão literalmente desassistidos. Aí imagine uma pessoa que se ela é perfil de um CAPS de transtorno, né? Vamos falar do CAPS de transtorno, onde a pessoa já tem uma patologia severa e persistente. Como é que essa pessoa está sendo assistida? Em um momento onde está todo mundo meio que passando por um momento difícil, né? Porque se você conhece alguém que está dizendo que está vivendo 2020 de maneira tranquila, é porque ela está em negação. Porque o Alu está dizendo aqui que o CAPS está funcionando, mas está funcionando como? Assim, está funcionando em escala, em rodízio, com os horários normais. Você sabe dizer, Lu, como é que está isso? Porque eu fico muito preocupado, sabe? Com o público que é essa galera, né? Como é que essa galera tá, assim, sabe? E é algo que a gente tem que pensar. Ótimo, que bom que tá funcionando direitinho, né? Assim, e tá garantindo essa assistência. Espero que esteja sendo garantida essa assistência para esse público de forma limitada aí, tá vendo? Porque são todos, né? Isso é uma pandemia, né? Todos os dispositivos de cuidado, de atenção e de saúde, eles estão sendo, né, tendo que se reinventar em como é que está sendo esse processo de atendimento. E isso, às vezes, né, aquele paciente que já apresentava uma determinada resistência para o próprio processo de frequentar, aqueles pacientes que estavam se engajando agora no processo terapêutico, que por si só tem que ser singularizado, como é que está sendo, né? Se a gente sabe que não está podendo ter busca ativa, não está podendo ter visita domiciliar, e essa galera assim, só está tendo medicação e disponibilização de remédio. Tipo, os atendimentos psicológicos, às vezes eu sei que não está acontecendo de maneira presencial, alguns estão acontecendo de maneira online, mas alguns pacientes não conseguem se adequar a esse tipo, né? Esse perfil, essa modalidade de assistência, né? E às vezes a gente tem que perceber que há uma demanda e essa demanda ela vai aumentar. Isso é o grande ponto. Vai aumentar, todo mundo sabe, isso já virou até um senso comum, né, um lugar comum dentro do discurso de saúde, de que a população que está nesse momento passando pelo processo de pandemia é uma população, ou seja, a gente, todos nós, estamos passando por um momento de sofrimento coletivo. É muito difícil lidar com perdas. Se você, todo mundo conhece alguém que faleceu por causa do Covid, todo mundo está em um luto. Agora imagine um luto coletivo, né? Esse luto, se ele não tem um lugar de escuta singularizado, se não tem uma atenção pontual para ele, como é que essa pessoa vai lhe fazer, né? Pode vir sim a se transformar em um processo patológico e que isso vai desencadear em outros processos de adoecimento. E é isso que a gente está vivenciando hoje, né? Assim, por isso que eu vejo como sendo muito importante você trazer essa temática, porque dentro de uma pandemia a gente tem uma epidemia.
e tem epidemias, né? E essa, com certeza, vai ser um dos pontos que vai causar muito sofrimento, uma atenção muito especial aos dispositivos públicos, né? Aos órgãos, os sujeitos, né, que atuam dentro do processo dentro do legislativo e também do executivo, tem que ter essa atenção em relação como é que está sendo, porque a gente sabe que está faltando até medicações, né? Tem alguns lugares que estão faltando algum determinado tipo de medicações, porque não está tendo o processo de produção como era antes da pandemia. Medicações básicas de assistência e de controle terapêutico medicamentoso tá tendo faltas, né? Assim, existe uma medicação para pacientes em crise psicótica, que é o Aldol, e eu sei que algumas cidades daqui de Pernambuco, e também já estou sabendo por meio, né, do coletivo de saúde mental que eu faço parte, que no Ceará e na Bahia também não existe, né? Então, assim, como é que está sendo esses pacientes? Que eles estão tendo acesso a essas medicações? São pontos e são temáticas que a gente tem que ver. E principalmente os atendimentos. Eu acho que é o ponto mais complicado, sabe, Adriano? Porque os atendimentos eles não estão sendo físicos, né? Assim, pelo menos não em alguns lugares. Eu não sei se Valença, como o Lu disse que o CAPS está funcionando normalmente, eu não sei se esses atendimentos estão acontecendo, né, de maneira física. E quais são aí eu já penso também, né, tipo os ambulatórios e tal, para esse público. Então, quando a gente vê um momento como esse, onde a gente está colocando essa temática, né, para circular e colocando esse tema para ser discutido, e a gente pensar estratégias, né, de cuidado de si, consequentemente de cuidado do outro, a gente tem que rever também o que o Estado em si está fazendo, né? Os municípios estão fazendo, e a União eu não comento muito, porque é um lugar que a gente tem que colocar como tensão, né? Porque, infelizmente, os órgãos que necessitam diretamente da União estão passando por um processo de sucateamento muito forte. Eu trabalho no sistema socioeducativo, né, com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dentro da medida de internação, e a gente está passando por um processo de sucateamento muito grande, assim, né, e eles falam algo muito interessante, eles dizem, vocês estão vivendo a internação, né, mas vocês estão internados dentro das suas próprias casas. Você ouviu de um adolescente. Com a pandemia, vocês estão internados agora na sua própria casa. E agora vocês estão vendo como é sofrível. Ele usou esse termo, ele usou a gíria, né? Que foi um palavrão. Mas como é isso deixar alguém preso, né? E como isso adoece. E agora a gente está vendo realmente, né? O quanto é adoecedor você ter que ficar, e ainda mais que a gente tem o conforto do nosso lar, onde tem todas as questões que são nossas, e que é uma entrada, né, e um isolamento que a gente optou por ele, né, de que a gente sabe que tem pessoas que não estão seguindo de maneira adequada, porque também não falo daqueles que têm que sair, mas em si aqueles que quebram, né, o próprio processo de não se aglomerar, e que a gente está vendo que está acontecendo muito, mas os que estão seguindo, eu tenho amigos que estão seguindo desde o início mesmo, né, só saindo de maneira limitada. Essa galera tem vezes que liga para mim dizendo assim, olha, não tá dando não, eu tô pirando, e essa ideia de tô pirando é verdade, gente. Eu lembro que no início, né, em abril para maio, eu tive uma crise de ansiedade, que eu nunca tive crise de ansiedade. E quando eu me vi tendo uma crise de ansiedade, eu falei, caramba, é complicado porque, tipo, eu estudo isso há mais de, sei lá, quanto tempo. E, tipo, me debrucei nisso em um mestrado para estudar a questão do sofrimento psíquico. E quando você vivencia, você vê os sintomas aparecendo em você, e você fala assim, poxa, como é difícil, né, lidar com esse momento que a gente está hoje, né? Então, ninguém está imune, ninguém está imune. E aí, como eu volto a dizer, né, aquele que está dizendo que 2020 está tranquilo é porque ele está em negação.
porque não está tranquilo. E eu acho que a ideia de aceitar que não está tranquilo é o que a gente pode fazer daqui para frente, sabe? O que é que a gente faz com isso? Porque se a gente nega muito, o corpo vai falar. E aí vem o processo de somatização. Entende? E quando a gente fala, não, olha, eu não tô muito bem, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei, se eu não tô podendo sair, eu ligo para alguém, aí a gente acha algum tipo de estratégias. O que eu tô vendo, tipo, o número de pessoas que estão tendo, né, entrando em depressão também por causa de uma questão da corporalidade. Tem pessoas que estão usando da ansiedade, estão indo comendo de maneira abusiva. Eu engordei 9 quilos. Entende? Assim, eu falo de maneira pessoalista, ou seja, né, me coloco em cena para dizer realmente que ninguém tá por fora, né? E eu tava conversando com um colega meu agora há pouco, e ele dizendo, cara, eu engordei 16 quilos, eu não consigo me olhar no espelho. Imagine, será que isso não vai produzir algo de sofrimento para esse sujeito? Então, assim, né, são vários, é um leque que quando a gente vai ampliando e vai colocando ele, né, olhando de cima para baixo, esse objeto que é a pandemia, a gente percebe que estamos literalmente no meio de um turbilhão, de um furacão, onde não sabemos o que vai causar, né? Isso. Agora, a gente já sabe o que está causando. E sofrimento está causando muito. Tá certo? Deixa eu só aproveitar que você deu uma paradinha para registrar aqui a turma que foi entrando enquanto você estava falando, e não quis interromper. Desde a Gil Sandra, o colégio CEORC também, que entrou aí, ao Igor Souza, nosso colega também aqui do curso de Direito, a Lourdinha, a Jandira Menezes também que entrou aí. Deixa eu até conseguir registrar o comentário da Jandira que ela faz aí, né, em relação às saídas, né, que agora que começou a voltar a sair exatamente, né, mas quando sai continua tomando todos os cuidados. É exatamente isso mesmo. Né? E, Arthur, a gente tocou uma série de questões aí, muito bacana, você colocar enquanto profissional dentro dessa sua militância, que é uma militância, na verdade, também, né? Seu trabalho é uma militância, é uma escolha de estar trabalhando com isso, não é por acaso, né? Não é aleatória, e acho muito bacana, parabenizar você por tudo isso também. Mas você tocou em uma série de pontos, né? Bacana, você trabalha também com o público jovem, e por isso, inclusive, né, a gente pensou também em trazer você por conta disso, de estar também dando com esse público, né, que tem sido o mais afetado, e você trabalha com um público de risco, né, muito grande também, que são, como você disse, né, internos, né, jovens internos. Então, muito bacana todas as informações, mas você colocou também um outro ponto que eu acho bem interessante, que a gente também quer abordar, que é exatamente essa questão, né, das pessoas que estão emocionalmente doentes, né, com a síndrome do pânico, ou seja, qualquer outro tipo de coisa, que termina provocando, achando que está doente, inclusive de Covid, né? E isso causa uma série de problemas do próprio sistema de saúde, que já não está, que nunca aguentou, na verdade, né? Que nessa pandemia teve que se virar e não está dando conta ainda, né? Por isso, inclusive, as maiores preocupações, né? Mas exatamente isso. E aí, eu lembro que a gente conversou bastante e continua conversando desde o início da pandemia também, né? Brincado muito com essa coisa. Logo quando começou, eu lembro que eu liguei para o Arthur e já disse, seu problema não é você falar com as coisas, é quando as coisas começarem a responder. Aí que o caso era mais grave, né? Então, porque é uma brincadeira, mas que é verdade, né? Que a gente tem que partir, a gente entender que é normal para todo mundo mesmo, com dificuldade de lidar, tendo que se adaptar a tudo isso, mas que a gente precisa, né, criar as alternativas, né? E aí, claro, é nisso que eu queria perguntar a você agora, para encerrar a sua participação, pelo menos nesse primeiro bloco. Quero chamar também a Lu, que vai estar também contextualizando com informações sobre Valença e trazendo também, acho, um outro lado, né? É muito bacana, e de repente, se for o caso, se houver necessidade, vocês puderem, a gente até abre o segundo bloco, de repente, para continuar batendo esse papo, porque eu acho que tem muito ainda a ser dito também, né? E a gente está aí. Mas então, para finalizar a sua fala, eu queria que você tentasse, eu não sei, e não vai dar para fazer aí seria até exagero, né, a gente falar isso, mas uma consulta por internet virtual, algumas de como ultrapassar esse momento, né, do que fazer
né, nesse sentido, para estar sendo menos tenso, menos complicado esse momento também e sair dessas crises todas. E é assim, né? No final das contas é o que a gente quer, né? Porque, tipo, tudo que eu disse, meio que o pessoal meio que tá. A gente sabe que isso ia acontecer, então, né? Tipo, o aumento do adoecimento, a gente sabia mesmo que do sofrimento psíquico ele ia acontecer. E o que é que a gente faz com isso, né? A ideia é um pouco dessa, a sua pergunta, né? Acho que a primeira coisa que eu insisto primeiro ponto é aceitar que se a pessoa não estiver boa, não estiver bem, é aceitar que não está bem, aí o que eu vou fazer com isso, né? A partir desse movimento, aí realmente, por isso que eu falei em relação à questão, né, dos dispositivos de cuidado de atenção à saúde mental, né, que aí são os ambulatórios, essa equivalência tem, os CAPs, né, seja o CAPs de álcool, drogas, ou o CAPs transtorno, e para quem não está querendo diretamente acessar esses dispositivos, eu acho que existem algumas estratégias, né, que são, primeiro, eu tenho uma coisa bem bacana que parece ter um senso comum, mas que tem um impacto muito grande, Adriano, que é o seguinte, já que a gente está tão isolado, a gente tem às vezes, né, alguns estão com tempo, né, que estão em home office, e a gente acha que não está com muito tempo, acaba, né, tendo mais o que se fazer do que antes, né, eu mesmo nunca trabalhei tanto. Mas o que eu digo é tenta pegar a agenda do nosso celular, né? E tenta entrar em contato com aquela pessoa que quase muito tempo a gente não fala, sabe? A ideia da coletividade, nesse momento, cada um ligar para o outro mesmo, falar, conversar, tentar achar algumas formas de tentar diminuir a ansiedade. Eu lembro que tinha uma colega minha que falou, Arthur, eu já passei por todos os movimentos da pandemia. O movimento zen, o movimento surtado, o movimento higienista. Chegava em casa, tinha que higienizar tudo, deixar tudo limpo. E agora minha casa tá um furacão que passou e levou toda, porque eu passei dias sem tomar banho, outros dias que só querendo tomar banho. Enfim, a gente tá se colocando nesse movimento. Porque não é simples você ir no mercado e chegar e ter que lavar tudo, cara. Você dizer que isso é tranquilo. Não é. É assim, é um desgaste muito grande psíquico, sabe? De energia psíquica. Então a gente tentar focar naquilo que a gente gosta de fazer, coisas que a gente deixou há muito tempo sem poder, né, revisitar isso, seja uma pintura, um livro, né? A arte é um dispositivo de cuidado, de atenção à saúde, principalmente à saúde mental, Adriano, que é muito potente. Se a gente tivesse noção o quanto a arte é terapêutica, a gente não teria aberto durante o processo de humanidade tanto hospital psiquiátrico. A gente teria aberto mais teatro, né, mais salões de dança e mais lugares onde a arte pudesse circular na cidade, né? Porque se a gente... Galera, eu sei que tem muita gente que gosta de escrever poesia e tal, e isso é extremamente um dispositivo de cuidado, né, de muita potência, sabe? A ideia da escrita, ela organiza a nossa psique. Então, no momento que a gente está ali escrevendo, seja uma poesia ou qualquer coisa, né? Aí tem uma coisa também que eu falo, principalmente pro, né, o pessoal mais novo, tipo... revisitar a coisa do diário e tal, entende? Porque a gente está num mundo de virtualidade muito grande, onde, né, cancela todo mundo. Se você fez uma coisa que eu não gostei, eu cancelo, né? E isso causa algo do espontâneo, tipo, do imediato, do aqui e agora. Se eu quero, tem que ser, e se eu não quero, eu excluo, né? E a gente começa a entrar em um lugar de uma liquidez de relacionamentos, que na pandemia, quando a gente se isola, e aí a gente entra, né, nos processos de lixamento social que a gente está vendo aí também, né? E a galera, como entra também uma galera tentando meio que colocar essas redes sociais como sendo diários pessoais, né? Onde fica relatando literalmente tudo que faz na sua vida. Isso também não é tão interessante. Mas a ideia da escrita é uma dica muito boa, sabe? A ideia da dança. Eu tenho uma colega minha que ela achou uma estratégia maravilhosa por meio dessas aulas que tem nessas plataformas online de dança. Então, assim, né? Dança em casa mesmo. É bom até para quem engordou como eu. Né? A Jandira está dizendo que não engordou nem 1 quilo, pelo contrário, ela emagreceu. Mas o processo de emagrecimento também, às vezes, está finalizando algo. Não é só o processo de engordar e colocar no objeto, né, da comida, essa ansiedade. Mas a ideia de que
porque a gente emagreceu, né? Tem gente que realmente emagreceu bastante, né? Então, assim, não deixa de ser uma relação da corporalidade frente a esse processo pandêmico, entende? E não só faz mesmo deslocar de um extremo para o outro, né? O outro que é do engordar pro do emagrecer em excesso, né? Caso das pessoas que estão em emagrecimento em excesso. Pô, mas é isso, eu acho que a melhor forma é a gente tentar usar aquilo que está ao nosso alcance. Então, todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma caneta, todo mundo tem algo para poder comprar ali, quem gosta de pintar, fazer uma pintura, quem gosta de interpretar, gravar os textos e recitar, tentar fazer isso, sabe? Porque isso realmente é algo de muita potência para tentar causar um certo diminuição dessa energia psíquica que está tão desorganizada nesse processo de pandemia. Tá bom, André? Obrigado mais uma vez, né? Como eu disse, eu vou ter que encerrar com você, né? Gostaria muito de continuar lhe ouvindo, a gente conversando aqui, outras questões aí, mas a Lu também está aguardando aí para entrar e como eu disse, né? Deve trazer informações interessantes também dentro do campo que ela atua. Então eu vou encerrar com você, vou chamar a Lu. E aí, de repente, não sei se você como é que tá seu feriado, se a turma quiser... Não, tá tranquilo. Eu vou ficar vendo, com certeza eu vou ouvir Lu, né? Minha amigona, que saudade de sinal de você. Você e toda a sua família. Então tá certo, Adriano. Obrigado, um abração. Mas eu vou estar aqui, tá certo? Eu vou ficar aqui assistindo a Lu e qualquer coisa é só chamar. A gente volta então a conversar aí. Até a turma pode perguntar com mais tranquilidade, de repente, nesse segundo bloco. Para que a gente esteja respondendo, aliás, vocês estejam respondendo aí, né? Arthur, mais uma vez, obrigado mesmo. Nada. Espero que logo, né, a gente voltar a se encontrar pessoalmente logo, né? Mas, enquanto isso, aí, e vamos nos falando. Deixa eu chamar aqui agora a Lu rapidinho, porque nosso tempo é de 1 hora apenas nesse primeiro momento, e eu quero trazer aqui a Lu, registrar toda a turma que está aí, também acompanhando a gente, a Xamiá, a Nazaré Lima, e chamar aqui agora Luciane Silva. Ela também é psicóloga, foi colega também da mesma turma do Arthur, me parece, né? Foram colegas de faculdade. E Lu faz um trabalho muito bacana também aqui. A gente trouxe Lu. No outro momento, conversei com Lu numa outra live também, da ocupação, que foi sobre violência contra a mulher na pandemia, né? Que é um assunto também que eu quero que ela fale um pouquinho também, né? A gente começou no mês de agosto e volta agora para falar então sobre saúde mental. Lu, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Boa noite. Boa noite, estou ouvindo você. Boa noite, que ótimo ouvir Arthur. Muito tempo que a gente não conversa, não se vê. Fico feliz de ter tido esse momento aqui com ele. Parabéns, Arthur. Foi excelente sua apresentação. Fica à vontade. Você pode conversar. Bom, a questão da saúde mental, Arthur levantou alguns pontos importantes, principalmente relacionado a esse atendimento, né? Ele questionou como é que está a questão em Valença. E, para quem não sabe, eu acompanho mulheres em situação de violência, né? Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto com o Centro, né, de Atenção Psicossocial, com a Policlínica Municipal, porque muitas vezes a gente precisa encaminhar as mulheres que já estão em sofrimento, né? Já estão adoecidas por conta do longo processo de violência. Então, a gente percebe primeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Porque... Tá um pouquinho de eco, mas eu acho que tá... Melhorou? Sim, para mim tá tranquilo. Pronto. A gente percebe assim, a gente tem problemas que são antigos, como o Arthur falou, a gente tem um sistema, né, de saúde que não dá conta desse atendimento da saúde mental. E agora piorou com a pandemia, com certeza, mas a gente tem problemas maiores, porque se já não dava conta, com a atual estrutura que temos hoje a nível federal, que não se importa, né? É uma política que para eles não tem importância, né? A gente tem aí uma volta até daqueles discursos, né, de internação,
né, de manicômio. Então, é um problema sério. E pergunta, está funcionando dentro de atenção psicossocial? Está funcionando. Agora, como é que está funcionando esses centros, né, pelo Brasil? Aí é outro caso. Porque, primeiro, a gente tem uma cultura de medicalização. Tocou nesse ponto. E o atendimento psicológico, ele, muitas vezes, a própria pessoa não quer fazer, porque ela acredita na medicação. Eu acompanho muito esse discurso. Aí a gente tem também a questão da pessoa que não aceita fazer o tratamento, porque, né, pela questão, né, da discriminação, de você ir no centro, porque a pessoa acha que você é maluca. Então, tem essa questão. E aí eu estava analisando aqui que temos no Brasil hoje 12 milhões de pessoas com depressão. As que têm um laudo médico, né? Porque a gente tem várias pessoas vivendo com depressão, com outros transtornos, e que elas não buscaram a saúde mental, né? Não buscaram o tratamento. Então, a gente tem pessoas com a ideação suicida, né? Como o Arthur tratou a questão, né, de automutilação, e isso no município aqui de Valença a gente tem muitos casos, inclusive as mulheres que eu acompanho, né, em situação de violência, e que não aceitam tratamento, né, não aceitam encaminhamento para o CAPS. Aí a gente tenta mediar pela policlínica, mas assim, a gente percebe a questão de que a maioria fica apenas com o tratamento com o psiquiatra, né? A medicação. E a gente sabe que a longo prazo essa medicação vai trazer também consequências, né? Muitas vezes a pessoa não se adapta àquela medicação, precisa ser ajustada, mas ela não retorna para fazer esse ajuste, para fazer essa nova consulta. Então, o cenário que temos hoje é bem complexo, é bem difícil, inclusive. Concordo com o Arthur quando ele fala da questão dos meses das cores, né? Setembro amarelo, outubro rosa, agosto lilás. A gente tem essa dificuldade no Brasil, né? Que é trabalhar com essas questões o ano todo. A gente divide nos meses, então março, violência contra a mulher, setembro é o mês de prevenção ao suicídio, aí a gente entra pelo outubro rosa, novembro azul, e a gente não consegue de fato não consegue resolver, né? Não resolve, e também o sistema ele não dá conta de todas essas demandas, né? A gente tem políticas públicas no nosso país, mas na primeira crise que ocorre, né, no primeiro momento de dificuldade, as políticas públicas são as primeiras a serem cortadas, né? O financiamento, os recursos. Então, a gente teve muitas perdas nos últimos meses, né? Se a gente for falar aqui do NASF, por exemplo, em alguns municípios não estão mais funcionando, né? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma política tão importante. E a gente já tem aí essa grande perda. Por CAPES, porque pelo que eu estou vendo, se a situação não está boa, vai ficar pior, até porque a gente está vendo aí as discussões, né? Das igrejas assumirem esses acompanhamentos, né? Comunidade, quer dizer, jogando para uma questão religiosa, uma coisa tão séria, e aí eu não estou querendo dizer que não tenha seu lugar a religião, mas a gente precisa entender que são questões de saúde pública, né? Saúde mental. Então a gente não pode apenas a gente precisa de profissionais e intervenções nessas áreas. O que mais que eu ia falar? E que
no município, a gente conta, assim, com 2 espaços que acompanham, tem atendimento psicológico, tem atendimento com psiquiatra, mas que não dá conta da demanda, que é muito grande. A demanda é muito crescente. E entrando um pouco na minha área, que é, né, a questão das violações dos direitos, a gente ainda tem um cenário que já existia e que com a pandemia ela piorou, né? É a questão da violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, que isso piorou na pandemia, né? O Disque 100 e o Disque 180, a gente percebeu esse aumento e que a violência, ela é um fator que também causa adoecimentos físicos, né? E psicológicos. E também são políticas públicas ainda muito fragmentadas no Brasil. A gente também não consegue dar conta de algo que ocorre dentro do espaço doméstico, familiar, né, da casa. Então, são problemas que se relacionam e que geram adoecimentos e que são demandas bem complexas no nosso município, no nosso território, no estado, no país. E que a gente não vê muito, por mais que a gente tente trabalhar, né, em rede, porque a gente entende que se uma mulher está em situação de violência, ela precisa da justiça, da segurança pública, da saúde, mas a gente não consegue ainda construir efetivamente essa rede de proteção, de defesa, de garantia dos direitos. Lu, deixa eu só registrar aqui as pessoas que entraram aqui, a Celina de Almeida, a Renata Barreto, a Inailane também que entrou aí, toda a turma que está acompanhando a gente. Dizer que vocês podem mandar, através dos comentários, suas perguntas, suas questões também, né? Falar um pouquinho de como está. Também para vocês, essa questão da saúde mental nesse período, né? Lu traz esse tema interessante também, que eu quero abordar, inclusive, que ela traga, até se possível, se tiver, os números em relação à violência contra a mulher na pandemia, né? Que a gente fez, como eu disse, uma conversa no início de agosto, e ela trazia alguns números, e eu queria saber como é que está, né? Agora, nesse período, passado mais já mais um mês, né? Como é que ficou isso, como é que está sendo isso aí? Agora, com essa reabertura de bares, tudo isso, que a gente sabe que influencia também, né, as questões da violência, o partir desse, né, o número de pessoas que têm utilizado substâncias tem aumentado, e a gente sabe que isso tem, como eu disse, de forma abusiva, provocado reações também. Falta apenas 2 minutinhos para a gente encerrar o primeiro bloco. Eu queria pedir, se você topar, a gente encerrar esse e abrir um segundo bloco, então, onde você possa voltar e trazer tudo isso. A gente salvar essa live, né, para que a pessoa possa assistir depois. E aí a gente volta, então, certo? Quem estiver por aí, Pronto, já você retorna também, convidem mais amigos. E a gente vai continuar conversando aí com o Lu. E se der tempo também com o Arthur, a gente volta para essa. Certo? Lu, obrigado mesmo, mais uma vez. Eu vou encerrar aqui para a gente voltar com mais tempo, certo? Beleza. Deixa eu tirar aqui.